ia fazer, a gente cuidava. E assim é com todos até hoje, né? Padrinhos, vai ficando tudo A gente vê líquido. agora, os últimos que chegaram pra nós foram os da Natália. São os mais novos, os né? da Natália, os mais da turma. novos. São os mais novos. Então, assim, Cheio de todo mundo muito grudado. Né? E trazer a Flavinha aqui delícia, hoje é muito bom. Trazê-la aqui hoje para falar de um assunto tão delicado, ao mesmo tempo que me deixa muito feliz, assim, me dá uma rasgada no coração, né? Porque a gente vai falar, inclusive, da filha que ela perdeu, que era a nossa sobrinha. Então, Vocês viram que linda? Vocês chegaram a ver a Georgia? Maravilhosa. Maravilhosa. Pedrão, depois você tiver a foto da Georgia aí, pra você poder colocar ela. Uma menina e tanto, enchia o Fábio de orgulho. Muito, Só orgulho. muito. Eu só chamava ela de Lourão. Ele chegava em casa, ela já vinha. Ó, tio Fábio, olha aqui meu livro novo, olha isso. Enchia ele de Porque orgulho. agora eu tô estudando isso. Aí mostrava o caderno, letra perfeita, caixinha. Uma vez eu tava na casa da Flá, acordamos de manhã. Era um domingo, né? A gente ficou até tarde, a Georgia ficou com a gente. Na segunda-feira, a Flavinha não quis acordá-la pra ir pra aula de manhã. Deixar ela dormir até mais tarde. Deixa ela dormir, porque ficamos até mais tarde. Quando ela acordou e viu que ela tinha perdido a aula, ela chorava tanto. Você lembra disso? Eu lembro, lembro. Ela chorou. Ela falou, mãe, eu faltei a aula, minha filha estava cansada. Não, mas a aula. Só uma vez? Eu lembro muito disso. Não podia faltar. Ela era muito Caxias. Muito Caxias, muito. Não podia faltar de jeito nenhum. O melhor programa para ela era na papelaria, comprar material novo e ir para a escola na hora certa. Na hora certinha. Então, para quem estiver aqui, acho que a grande maioria já conhece o Fábio, tá junto com a gente sempre. Você quer falar um pouco da sua história, de quem é você, como surgiu, talvez um pouco do relacionamento, mas pra galera entender um pouco de quem tá aqui com eles. Falar, né? Me conhecer, né? Sim. Eu venho pelas mães, né? Hoje, com tudo que aconteceu na minha vida, que acontece, eu levantei uma causa, que são as mães enlutadas, né? Então é uma oportunidade que eu agradeço vocês de estar aqui para chamar, né, as mães enlutadas, as que já estão comigo, as que estão junto conosco, né, para principalmente não se sentir sozinhas, né. O trabalho digital eu acho muito importante. A mãe enlutada, ela não quer sair de casa. E hoje nós temos a internet, né, para distrair, para procurar novos cursos, novas formas de voltar ao campo de trabalho. Então, assim que eu entrei no luto da Georgia, que tem 3 anos e meio, foi um bug assim. Tava tudo bem, a Georgia partiu. Na mesma semana já veio aquele plim na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso desenvolver algum trabalho, senão eu não vou aguentar. Senão eu vou pirar. Olha que linda. Então foi aí que eu falei, vou trabalhar com as mães. Porque se hoje alguém pode me abraçar verdadeiramente, são as mães. Eu preciso ser abraçada. Então, eu desenvolvi um trabalho para ajudar, mas principalmente para ser ajudada. E aí eu fui, né, saindo daquele susto, e fui conseguindo ajudar mais mães. Hoje eu consigo ajudar, graças a Deus. Mas de início, elas que me acolheram, elas que me ajudaram. Então foi muito importante. Eu já tive relatos, eu já presenciei pessoas, mães em especial, que perderam os filhos. E eu sei que de 2 ou 3 casos desse, todas as que eu conheci, eu trago nitidamente a certeza de que elas não conseguiram superar esse momento. Sabe que de alguma forma elas não conseguiram seguir a vida. Eu sempre reconheço e falo, Rodrigo. Não, Robertinho. Sim, tranquilo, pode chamar de Rodrigão. Eu sou uma mãe fora da curva. Eu só tive a Georgia, uma menina exemplar, né? Era o exemplo de casa para os avós, para todo mundo, aquela menina. Então, assim, quando aconteceu, eu pensei, poxa, eu não vou aguentar. Então, eu sou realmente uma mãe fora da curva, porque aí, no mesmo dia, eu entendi que eu iria aguentar. Mas eu suporto tudo, eu aguento tudo, tô aqui, porque eu consigo ajudar. Sem ajudar, eu não conseguiria. Sozinho, eu não conseguiria. O que foi sua primeira força? Foi um entendimento? Foi fé? Qual foi o primeiro caminho que você enxergou? Foi. Na verdade, 5, 6 meses antes eu comecei a pressentir que ela ia partir. Essa história é muito legal, Flávia. Caramba. Eu vivi um luto extremo antes dela partir. Como? Eu ficava ansiosa. Georgia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ligava, mãe, que foi? Tá tudo bem.
A nossa amiga Poliana, que estava conosco agora tomando café, ela trabalhava comigo na época, andava comigo o dia todo em Rio Preto. Ela começou a perceber, você tá estranha, você tá estranha. Você não tá conseguindo concentrar no trabalho, você tá ligando demais pra Geórgia. E eu falava, Poli, vai acontecer alguma coisa. Poli, vai. Ela, não vai, tentando me tirar. Porque a Poliana é uma amiga em comum que nós temos, a Poliana que veio uma trabalhar querida, comigo. É assim, minha alma gêmea também. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. O que você sentia? Era uma intuição, uma dor no peito, uma angústia? Uma intuição muito forte. Hoje eu entendo, conversando com outras mães, que tem isso. Para mim era novo. Para mim isso nunca tinha acontecido com ninguém. Mas hoje eu sei que muitas mães aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Um pressentimento, assim, alguma coisa te avisando. Eu creio que seja Deus nos preparando. Não sei por que nós temos esse privilégio, não consigo explicar. Mas eu tive esse privilégio como outras mães. A ligação é muito forte. Eu sentia, ela vai partir. Mas eu não ouvia nada, não via nada. Era só de dentro. Era de dentro pro pescoço, assim, ó. Vinha de dentro pro pescoço que vinha na cabeça. E é uma certeza muito grande. Aí eu falava pro meu marido, desabafava, ele, não, você tá cansada, você precisa dormir, relaxa. E a Poliana também. Só que a Poliana ficava mais preocupada comigo, porque ela estava vendo a rotina diária, de 5, 6 meses ali do lado, com outras funcionárias. Aí chegou um ponto que eu não conseguia mais sair daquele pressentimento. Eu pensava em coisas boas, aí de alguma forma vinha aqueles pensamentos, a Geórgia vai partir. E eu não pensava era a Geórgia. Aí ela ficou mais apegada, mesmo sem saber, porque ela não sabia disso. Ela ligava mais, ela estava muito mais carinhosa do que era, com a avó dela, com os meus pais, comigo, com as amigas dela, de escrever cartinha, assim, e entregar. Então, assim, eu creio, a minha fé diz que ela sabia que a parte, ela tinha o tempo certo dela, e eu comecei a pressentir para eu conseguir ficar forte como eu sou hoje, entendeu? Para conseguir aceitar que eu ia ficar sem ela, mas enquanto ela não foi, eu não aceitava. Só depois que ela foi que eu passei a aceitar. Aí, um dia antes dela partir, que eu me vi num beco sem saída, eu não tinha mais como pedir, pelo amor de Deus, não leva a minha filha. Eu fiz uma oração e entreguei ela. Falei, Senhor, então tá. Leva ela, guarda ela. É interessante você falando isso, eu lembro a hora que eu te liguei. Eu tava em Brasília, na casa da Luana e do Gustavo, você tava em Brasília. Né? Eu te liguei e eu não conseguia falar. Você falou assim, fica tranquilo porque eu tô bem. Fica tranquilo que eu tô bem. Fica tranquilo que meu coração tá em paz. Né? A gente estava saindo de Brasília para ir te encontrar. E eu falei, eu não consegui te falar nada, né? Ela falou, fica tranquilo. Depois que você me falou isso, eu fiquei um mês pensando nisso. Ontem, para mim, eu concluí essa etapa, né? A sua sobriedade, de fato, me assustou muito. Agora, quando você conta tudo isso... Eu falei isso pros meus pais, para todo mundo lá em casa. Fiquem tranquilos, eu tô bem. Era para ser assim mesmo. Mas a Flá sempre foi, da turma, a Flá sempre foi uma das mais resignadas. A Flá sempre foi uma energia muito forte, né? Muito. Uma energia, dentro daquilo que a gente fala de energia, mesmo a Flá é energia muito, muito masculina, no sentido de estar à frente, de fazer, né? A Flá foi casada com o pai da Geórgia, que era o Zé Rubens. Agora você conta. Né? E o Zé Rubens também, amigo nosso, da nossa turma, da turma do meu irmão também. E o Zé Rubens, ele tinha quantos anos quando ele teve o infarto? 28. 28 anos de idade. Muito que é o pai da Geórgia. Ele teve diabetes, ela não. E a Geórgia estava com 2 anos de idade quando ele morreu. 2. Então, o marido da Flá morreu, ela ficou viúva com a filha de 2 anos, que era a Geórgia. Né? E depois a Flavi tocou a vida dela. Né? Ali foi a primeira resignação, a primeira ressignificação, porque ela precisou cuidar da Geórgia e ser pai e mãe. É importante agora destacar o lado do Fábio, psicanalista, porque com 23 anos, quando eu vi que eu não ia conseguir, que eu comecei a entrar em depressão, em desatino, meu primeiro namorado, tudo, eu fiquei confusa, o que eu ia fazer com essa menina com 2 anos? Eu fui pro psicanalista, eu fui pro psiquiatra, eu fui pro Augusto Cury, tão renomado, lembra? Conhecem? Sim. Na época ele tinha agenda, né?
Era em Colina, perto da nossa cidade, eu fui. Então, eu considero que ele foi e continua sendo meu grande mentor. Porque quando eu cheguei e expus a minha situação para ele, que ele viu a foto da minha filha, né? 2 anos só e tudo que tinha acontecido, ele falou assim, você tá à beira de um abismo. À beira de um abismo. Se você não cuidar, vai virar calça, você não vai conseguir cuidar da sua filha. Aí ele me fez uma proposta. Vamos fazer da Georgia uma menina diferente? Eu, diferente como? Ela não vai ser coitadinha, perdeu o pai. Ela não vai ser aquela menina, nossa, lá, ó, perdeu o pai. Não, ela vai ser a Georgia. Vamos fazer? E aí eu topei. E aí nós trabalhamos juntos, assim, eu e ele, né, nas consultas por 4 anos. Por 4 anos. E realmente eu apliquei tudo. Tudo que ele falava, tudo que o Fábio fala nas psicanálises dele, eu apliquei com a Georgia. É interessante. E deu certo. É interessante. Uma menina espetacular. É, verdade. Espetacular. É porque a minha filha não. Eu falo muito, pais procuram uma ajuda profissional para cuidar dos seus filhos, porque o mundo tá louco, o mundo tá estranho. Principalmente nos tempos de hoje, né? Tá doido, tá estranho. Eu cuidei da Georgia com ajuda profissional, 4 anos, mas depois eu continuei. A menina espetacular, espetacular, não me deu trabalho nenhum. Então, nunca foi vítima, né, Fábio? Nunca. Eu sempre falo isso, no momento de sepultar a Georgia, eu tinha acabado de sair do Covid. Eu fui com um balão de oxigênio no velório. Eu ainda estava em recuperação, estava no pós-Covid em Brasília, quando isso aconteceu. E eles me pediram para falar. Eu não dava conta, eu não estava nem respirando, né? A única coisa que eu dei conta de falar foi isso. Eu falei, essa menina, ela ensinou o tempo todo que ela esteve conosco. O tempo todo. Né? A Georgia, ela foi uma menina que só ensinou. Só lição. Porque quando você olha pra ela, a Georgia foi uma menina gostosa, foi uma menina... Não! O que era o defeito da Georgia pra nós que estávamos assistindo? Não tinha. Não tinha. Sinceramente, né? Então, assim, quando a gente olha pra isso, a menina, ela foi tão completa que, assim, ela cumpriu o que tinha que cumprir em pouco tempo. A existência dela bastou... Anjo mesmo. 23, Flá? 22. Aos 22. 22 anos de idade. 20 anos depois do pai. Então, assim, a gente olhava pra ela e não enxergava o defeito na Georgia. Né? Ninguém via defeito E aquela nela. coisa assim, como que isso acontece, né? Não tem a menor Nas condição. Escolas, na cidade, com os amigos, nas festas. Intensa e assim, sempre ensinando. Porque ela era aquela menina que queria fazer tudo para todo mundo, simples com todo mundo. Ela participou bastante da APAI, dentro da APAI, lá da nossa cidade. Ela gostava de ajudar lá, de estar... Quando tinha festinha, participar. Ela sempre viveu vários mundos que não fosse só o dela. Ela nunca concentrou só no mundo dela. Ela queria ser médica para ir para fora, para ajudar outras pessoas. Ela sempre pensava grande demais, mas sempre simples demais também. Então, assim, uma menina espetacular. A vida dela foi intensa. Muito intensa, muito. Até ela entrar na faculdade, ela era com as amigas dela e fechada em casa estudando. Aí depois que ela passou, que ela foi para a faculdade, eu acho que ela ligou um botão nela, né? Agora eu vou curtir. E aí a menina curtiu mesmo. Aí ela foi em todas as festas, curtiu tudo nos 3 anos de faculdade. Aí ela viu que o tempo dela tempo dela estava curto. Foi fulminante. Foi fulminante. Você falou assim que um dia antes você entendeu o que ia acontecer e falou que você estava preparada que poderia acontecer já, né? Sim. O meu marido pegou férias e nós fomos 2 semanas de férias e nós fomos para o rancho do meu pai. Meu pai tem um rancho lá muito gostoso. Fomos passar 1 semana no rancho e a outra semana estava combinado para ir para Montes Claros, casa daquela amiga que você encontrou em Roma. Então tá, combinamos. Quando nós chegamos no rancho, que deu perto, 2 dias, faltando 2 dias para ir para Montes Claros, eu cheguei na mesa e falei, não quero ir mais. Aí ninguém entendeu nada, meus pais não entenderam, meu marido não entendeu, mas por quê? Eu falei, eu não tenho como explicar, não tem explicação, só não quero ir mais. Meu coração não tá pedindo. Ah, mas
vamos ficar só aqui no rancho? Eu falei, não, vamos voltar para Rio Preto, vamos voltar para casa. Aí meu marido reclamou, mas voltar para casa, passar uma semana de férias em casa? Eu falei, eu quero ir para casa. E eu sempre fui assim, né? Não, eu quero fazer isso, então tem que fazer, né? Vamos para casa. Aí era Covid, lembra? Tava tudo, né? No domingo que ela faleceu, foi batizado da minha sobrinha, priminha dela, lá em Franca, São Paulo, onde ela estudava. Então, o combinado era a família de lá, quem morava lá, ir no batizado, que não podia entrar todo mundo, e nós não íamos. Nós, os meus pais, eu não ia. Aí foi quem tinha que ir, deu lugar lá, mais para a família dos avós dela, né, que tem todo o significado de batizar na igreja católica, né, que a minha família nunca foi católica. Aí no dia do batizado, um dia antes, filha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você vai no batizado amanhã? Vou sim. Tá bom, então depois que passar o batizado, a mamãe não vai mais para Montes Claros, eu vou para aí. Ver vocês um pouquinho, a minha sobrinha e ela um pouquinho. Tá bom, então vem. Quando foi mais tarde, meu coração já estava mais apertado. Isso no sábado. Apertado. Saímos do rancho. Eu falei, não quero ir pra Franca, porque eu ia na segunda, depois que passasse o batizado, porque nem roupa para batizado eu não tinha. Não quero mais ir pra Franca. Aí meu marido falou, ninguém tá entendendo nada. Você não quer ir mais para Montes Claros, não quer ir mais pra Franca, quer ficar em casa. Quero ficar em casa. Que eu cheguei em casa por volta de 10 da manhã, meu coração apertou mais ainda. E eu ligava lá, tava tudo bem. E eu já entendia, a Georgia vai partir. Tá chegando a hora, a Georgia vai partir. Só que eu falava pro meu marido, ele não entendia, ele nem queria entender, nem tinha por que entender. Você chegou a verbalizar isso, Flá? Eu verbalizei pra Poliana e pro Alexandre. Chegou a falar? Cheguei a falar. Eu falei, alguma coisa vai acontecer pra Renata, pra Tassiana, e falei, a Georgia vai partir pra Poliana e pro Alexandre. Alguma coisa vem pra mudar minha vida. Porque, assim, tava batendo muito forte que era isso. Porque o primeiro estágio, esse estágio que é o estágio da inconsciência, que deixa você inquieta. Eu tava muito inquieta. A inconsciência vai te deixar inquieta, você não sabe o porquê, mas você sabia o porquê. Porque quando você verbaliza, é porque você sabe o que tá acontecendo. Né? Eu verbalizei. Você chegou a dizer isso, então? Cheguei a dizer, e eles, não, fica tranquila, e eu tentava tranquilizar. Aí, nesse momento que meu coração apertou muito, entre 10 e meio-dia, no sábado, eu fiz uma oração e entreguei. Falei, Senhor, eu não consigo guardar. E ela estava bem até esse momento? Bem, normal. Não... Arrumando... Foi pro batizado, foi no almoço, almoçou. Foi, mandou foto. Já tá no batizado? Não, mãe, mandou uma foto do quarto, se arrumando. Tô indo, tá, manda foto. Porque depois que eu entreguei, aí eu relaxei. Não sei explicar também, mas eu relaxei. Eu fiquei tranquila. Entregue aí saiu aquela angústia toda. Entreguei. Eu entreguei de verdade. Eu entreguei assim, com todo o meu coração. Eu falei, Senhor, leva, guarda, faça o que precisar fazer, mas não deixa ninguém tocar a mão nela. Eu tava tão aflita que eu tinha medo de alguém pôr a mão nela. Aí eu não ia aguentar. E se tem uma coisa que eu tenho que ainda é intocável, é a minha fé. Entendeu? A minha fé nunca... Ela foi provada, mas ela não foi tocada. Sim. Sempre fui muito provada, mas ela não foi tocada. Desde menino, desde os meus 9 anos. Eu sou muito grata ao berço que a minha família me deu. Quando a gente fala sobre tudo que aconteceu, eu vejo uma coisa muito importante nessa parte da história que você já falou pra gente, que é a sua fé indiscutível. Grandiosa. E a capacidade que você teve de entendimento das situações. Entendi. De procurar um profissional também. Porque a fé, com certeza, é uma base muito grande. Mas se você se amparar só na fé em alguns momentos, você vai acabar se perdendo nesse instante. Eu acho que tem que andar junto com a ciência. Entende? É o meu ponto de vista. Porque às vezes a gente tem fé e se nega a aceitar outras soluções. E esse caminho pode ser perdido, mesmo da fé. Então, só a ciência não vai também. Claro. E nem só a fé. É uma equipe multidisciplinar, vamos colocar assim, de uma forma... Literalmente. Você vai ter vários tipos de amparos ali. Eu carrego a minha fé. Hora nenhuma eu ignoro que eu preciso, né, de bons profissionais para me amparar. Para me amparar em tudo. Você acha que ela foi eu já ouvi de outras famílias, em situações semelhantes,
que eles tiveram um anjo evoluído aqui na Terra, sabe? Assim, que Sim. realmente são pessoas que passaram para fazer a gente crescer, evoluir. Além, lógico, da vivência, do amor que você tem por ela e enxergar ela nesse exato momento, dessa exata forma que eu acabo de falar. Você teve alguma coisa dela que realmente te leva a acreditar que ela realmente foi um anjo que passou aqui, alguma coisa Sim. que ela escreveu, que ela fez? A Geórgia nunca foi só minha. A Geórgia não é, nunca será só minha. Eu tenho um título de mãe nessa passagem por aqui. Eu acho que eu sou merecedora, eu acho que Deus me ama muito, me deu esse presente, eu sou eternamente grata, mas olhando para a Geórgia diante das mães agora, de outras pessoas que se espelham na minha fé, na conduta dela, nos exemplos dela, eu falo, a Geórgia nunca foi só minha, de jeito nenhum. Ela poderia chamar Geórgia outra coisa, nem precisaria ser Geórgia Garcia. Ela tem muito pouco de mim. Por que realmente. o nome dela, Geórgia, tem algum significado? Não, na verdade, aos 14 anos eu tive um bu também. Um dia eu quero ter uma menina e ela se chamará Geórgia. Quantos anos você tinha? Ô, Ainda não tava na idade de Robertinho. pensar nisso, não. Robertinho, com 14 anos. já 14 contava na anos eu noite. queria ter Nós estamos menina. falando da década de 90, filho. Eu queria ter uma menina 14 anos pra já era chamar cuidador. Geórgia. Ou adulterado. Eu queria ter lá nos 20, sei lá, 25, 30, mas que fosse menina. Quando eu engravidei, eu tinha medo de ser menino, porque eu queria menina, que se chamasse Geórgia. E que fosse ser minha parceirinha. E ela, a Geórgia sempre foi, continua sendo a maior lição da minha vida. Ela me ensinou tudo e continua ensinando. Quando ela nasceu, antes de nascer, eu tive um sonho que ela ia ser loirinha, dos olhos claros. Porque o pai era loiro do olho azul. Obviamente né? poderia puxar. Mas talvez não, né? Porque Mas você não eu tem... sou azão, né? Mas na família dela, as 3 irmãs são muito parecidas. Ela tem 2 nós irmãs. somos Elas são parecendo trigêmeas. Muito parecidas. Elas têm a pele do pai, mas tem o rosto da mãe. Né? E aí porque eu veio sou mesmo genética, teoricamente, 75% seria a minha a chance genética. maior, né? Veio total Zé Rubens. Né? Total, o pai dela. Total. Fabi, eu cresci escutando que essa é uma das